Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Salmos 19, de 1 a 3. Caro ouvinte, diante dessa verdade incontestável da palavra de Deus, vemos que a própria criação nos mostra a existência e o poder de Deus. Esse que criou todas as coisas e fez o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não só o homem, mas conforme vemos no versículo 27 também a mulher. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vemos também no versículo 28 que Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O homem vivia em perfeita harmonia e comunhão com Deus. Mas seguindo adiante, vemos que no capítulo 3 do livro de Gênesis, vemos que o homem pecou contra Deus ao transgredir o seu mandamento, desobedecendo, dando ouvidos à serpente, que em figura, como vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, é Satanás. Assim o Senhor de imediato julgou o homem pelo seu pecado, expulsando-o do jardim do Éden, lugar onde o homem tinha total comunhão com Deus. Agora, por causa dessa transgressão desse primeiro homem, o Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, que desobedeceu ao Senhor, conforme vemos no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então essa é uma certeza viva, em que se você tem uma certeza que se um dia você vai morrer, deixar essa terra, certo é que você é um pecador. Pois como por um homem o pecado passou a todos os homens, assim também a morte passou a todos os homens. Então, se somos mortais, é porque pecamos. Querido ouvinte, é por esse motivo que se você ainda está na mesma condição em que veio a este mundo, você corre um grande risco, o risco de passar a eternidade sem Deus, perdido no inferno. Pois como está escrito, a palavra de Deus nos diz que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, pois todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vemos nas Escrituras, em Romanos, no capítulo 3, 10 a 12 e no versículo 23. Mas há uma alegre e verdadeira e gloriosa notícia. A notícia em que nos fala de um Deus amoroso, um Deus benigno, um Deus de misericórdia. E nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o que já foi prometido desde o início da criação. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que foi prometido já na sentença do homem, quando o Senhor falou que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ali na queda do homem no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, ele, julgando a serpente, Satanás, diz que iria pôr inimizade entre ela e a mulher, e entre a semente da mulher e a semente da serpente, a qual a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, e esta iria ferir ao calcanhar.
E o Senhor Jesus Cristo, sabemos que ele nasceu somente da mulher, segundo a vontade de Deus, concebido em Maria, virgem pelo Espírito Santo, conforme vemos em Gálatas 4:4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E que, como lemos nas Escrituras, que nos diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse Cristo, o justo, o perfeito, nascido sob a lei, esse que não teve pecado algum, esse que não conheceu o pecado, perfeito, nascido, concebido pelo Espírito Santo, ele se fez pecado por nós, para que por meio dele pudéssemos alcançar o perdão, a remissão dos nossos pecados. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme relatado pelo profeta João Batista, e vemos escrito no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 29. Ele, no lugar do homem, entregou a sua vida, morrendo numa cruz pelos pecados da humanidade, conforme o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que por ele pudéssemos ser feitos justiça de Deus, ou seja, para levar-nos a Deus. Agora Deus te convida a receber gratuitamente a salvação de sua alma, crendo no Senhor Jesus Cristo em seu coração, como seu único e suficiente Salvador. Pois a salvação é uma dádiva, é um presente de Deus que ele oferece gratuitamente ao pecador, que reconhece a sua posição de pecador e necessidade de um Salvador, entendendo que não há méritos humanos nesta magnífica obra da salvação. Porque a palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Creia agora no Senhor Jesus, não rejeites o seu Salvador. Não endureça o teu coração, pois hoje, agora, é o dia aceitável da salvação, como está escrito em 2 Coríntios 6, verso 2. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da tua salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da sua salvação. Confesse agora ao Senhor, como diz as Escrituras, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versos 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Creia agora no Senhor Jesus, para que pela fé nele, recebendo-o como seu Salvador, você possa nascer de novo, fazendo parte da família de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E assim agora você possa receber o Espírito Santo, conforme relatado em Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Esse Espírito Santo é o que o guiará em toda a verdade da palavra de Deus, conforme vemos em João 16:13. Mas quando vier aquele o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Caro ouvinte, como você se encontra em relação a Deus?
É apenas uma criatura como veio ao mundo? Ou já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, conforme nós vemos em João 14, 6. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Confie inteiramente no Senhor Jesus Cristo, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há outro caminho para Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Atos 16:31.